A gente recebe agora o CEO da Arco Internacional, Thiago de Aragão, para nos ajudar a avaliar o potencial de repercussão desta entrevista e das mensagens que Lula quis passar para a opinião pública americana e global. Thiago, muito boa tarde, obrigado pela disponibilidade de estar conosco. Queria te pedir, então, uma primeira avaliação no seu entendimento. Eu fiquei com essa impressão de que muito pouco mudou ou muito pouco foi adaptado do discurso que Lula tem feito aqui no Brasil para esta entrevista. E aí, na sua avaliação, o quanto isso é uma estratégia que pode funcionar ou faltou uma adaptação da mensagem que tem como destinatário a opinião pública americana e, claro, a Casa Branca? Bom, primeiramente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o presidente Lula ele perdeu uma oportunidade de mandar mensagens que estimulassem um fluxo de conversa particular entre os dois. Esse tipo de negociação ele funciona em diversas camadas, não é só no âmbito presidencial, não é só no âmbito de representantes, não é só no âmbito parlamentar e também não é só no âmbito empresarial. Tem que ser coordenado entre todos os níveis e todas essas categorias. E no âmbito presidencial, o Lula ele já tem informações o suficiente para entender como que o Trump funciona. Agora, qual que é o grande problema aí? O Trump ele gosta de coisas similares ao que o Lula gosta em relação à imprensa, em relação a demonstrar o seu poder e principalmente em transformar esses assuntos em assuntos domésticos. Perfeito. Deu uma piscada ali no áudio, Thiago, mas a gente conseguiu te ouvir. E aí, pois você falou, né, de perder esta oportunidade de passar mensagens mais claras para chegar até não só a Donald Trump, mas a quem pode atuar nesta questão na Casa Branca e também no setor privado. Queria te ouvir nesse ponto que foi muito pouco mencionado ou sequer foi mencionado por Lula nesta entrevista, que é o papel que o setor privado norte-americano, os importadores de produtos brasileiros, as cadeias produtivas americanas que vão ser afetadas caso esse tarifaço de 50% seja aplicado, o quanto, na sua avaliação, esses agentes vão ter um papel importante para desembaraçar uma negociação que para nós ainda não está clara de que esteja de fato acontecendo a despeito do que o governo brasileiro tem defendido, que desde maio enviou uma proposta, que não recebeu resposta e que espera começar esta negociação em breve. Bom, primeiro, esse é um dos grandes trunfos que o governo brasileiro tem. Nesse momento, o governo brasileiro está mais bem equipado para retaliar do que para negociar. Porque para negociar, você tem que entender quem que perde mais nesse jogo e acionar os personagens que perdem para que eles se tornem condutores da sua mensagem. Então, existem inúmeras empresas americanas que perdem, existem empresas brasileiras que exportam para determinadas regiões e áreas dos Estados Unidos que são de importância vital para o Partido Republicano naqueles condados específicos. Então, identificar isso é o primeiro passo. O segundo passo é engajar essa narrativa e tentar montar uma espécie de linha central argumentativa do que o Brasil pode oferecer. Agora, claro, e aí existe um ponto que vale levar muito em consideração. Negociar com o Trump no momento é muito difícil, o Japão está penando, vários outros países estão penando, porque ele não diz claramente o que ele quer. Ele quer que o outro lado monte algo para ele ser seduzido nisso. Como que isso se soluciona? Isso soluciona por meio do diálogo entre setores privados. Entender o que o setor privado americano pode ganhar e perder e o que o setor privado brasileiro pode ganhar ou perder e achar um equilíbrio. O Lula não é o dono da negociação. Ele é apenas o condutor da negociação que, no fim, só afeta o mercado, o setor privado. Não afeta o setor público. Então, o envolvimento do Lula nesse processo é de escutar o setor privado, diminuir o risco de gerar problemas nesse processo e acionar o governo americano das formas mais inteligentes possíveis. Thiago, deixa eu trazer um outro ponto que a gente, inclusive, está destacando aqui. No documento em que Donald Trump anunciou a tarifa, ele não fez menção direta à cúpula do BRICS, nem à atuação do BRICS ou
das falas que Lula fez, por exemplo, defendendo o que ele chamou de desdolarização, uma alternativa como moeda para negociações estrangeiras ao dólar, mas a gente viu esta fala durante a cúpula dos BRICS do BRICS aqui no Brasil, viu a porta-voz da Casa Branca mencionar, sim, a preocupação da Casa Branca com o que estava acontecendo na cúpula e com esta menção de alternativas ao dólar. Queria uma avaliação tua do quanto o fato de o Brasil ser um dos países fundadores do BRICS, o que o BRICS se tornou ao ampliar o grupo de países que fazem parte, estendendo esta dinâmica para o que Lula chama de Sul Global, mas incluindo talvez a presença mais polêmica ali, o convite feito ao Irã para participar do BRICS. Queria que você avaliasse como isso repercute nesse contexto das negociações Brasil e Estados Unidos. Esse foi um erro estratégico brutal, porque, primeiro, não existe menor capacidade nem interesse dos países dos BRICS, tirando 2 ou 3, de ter uma moeda alternativa ou de ter um fluxo alternativo. Enquanto o mundo, empresários, setor público, atletas, padres, terroristas, enquanto o mundo se mover com dólar, dólar é a moeda. Não existe um processo de desdolarizar o mundo se isso é forçado. Isso ocorre de uma forma natural. Quando todo mundo, entre os mocinhos e os vilões, decidirem mudar a moeda no mundo, aí é assim que funciona. Então, primeiro, foi um erro estratégico muito grande trazer esse tipo de narrativa. O segundo, que foi um outro erro do governo também, é não entender o alcance dessas mensagens. Geralmente, esse tipo de frase dentro dos BRICS, ele acaba perdendo muito a importância porque a presença do Xi Jinping serve como um para-raio para tudo que acontece nos BRICS. Então, todos os outros países que têm algum tipo de interesse em relação aos BRICS, eles prestam atenção só em um personagem, Xi Jinping, em segundo lugar no Putin, quando ele participa, e em terceiro no Modi. Todo o resto é resto. E os BRICS, ele ainda não tem uma função clara desde a sua concepção. O BRICS é uma espécie de clube auxiliar à China. E, obviamente, isso gera uma situação de desconforto para os Estados Unidos. Agora, essa situação de desconforto ela foi potencializada pela ausência do Xi Jinping e do Putin, chamando muita atenção para o Lula. O que isso faz? Quando nós temos essa situação agregada ao fato da insatisfação de algumas lideranças dentro do movimento MAGA em relação às Big Techs e ao Bolsonaro. E um terceiro ponto muito importante, que foi a ausência de sucesso do Trump ao longo desse primeiro semestre em fechar acordos. Ele prometeu 90 acordos em 90 dias e conseguiu 3. Isso juntou numa tempestade perfeita que ele identificou no Brasil a oportunidade de utilizar iscas de ataque para poder forçar uma negociação comercial rápida. Então essa foi a situação. Quando ele coloca na carta, ele coloca 3 pontos. Trump pode não saber, mas os assessores do Trump, que eu conversei dentro da Casa Branca, e outra coisa, a Casa Branca tem 500 funcionários, então você tem assessores de todos os níveis. Eles sabem que 2 desses 3 pontos o Lula não tem o que fazer, né? São relacionados ao judiciário. O Lula pode, se ele quisesse mudar alguma coisa, ele não conseguiria fazer nada. Então isso recai toda a pressão em um ponto, que é o ponto de negociação tarifária. Por isso que quando o Brasil inicia uma conversa, ele tem que iniciar uma conversa técnica e vai ter uma roupagem política. Por que vai ter uma roupagem política? Porque a roupagem política satisfaz o Lula pela questão do Bolsonaro. Mas isso é uma linha muito tênue, isso é como ajustar uma frequência de rádio AM. Então o governo brasileiro ele tem que entender que todo o foco da conversa é tarifário, toda a questão da isca é a questão do Supremo, assim como é fentanil no México, assim como foi a anexação da Groenlândia na Europa, assim como foi a anexação do Canadá, são as iscas que levam a uma conversa técnica e o governo brasileiro tem que entender isso. Agora, existe um ponto cinza entre a questão do Supremo e a questão tarifária, que é a questão das Big Techs. E esse é um ponto que o governo brasileiro sabe como retaliar, mas ainda não sabe como colocar na lista de concessões. Tiago, para a gente encerrar, um outro ponto.
Na terça à noite foi anunciada ali a abertura de investigação comercial com base na seção 301 da legislação americana de comércio lá de 1974. Na sua avaliação e dos contatos que você tem na Casa Branca, ela pode surgir como uma oportunidade para o Brasil ganhar tempo e conseguir criar estes canais de negociações técnicas, ainda que permeadas pela política, ou a investigação comercial pode ser um agravante nesse contexto do anúncio do tarifaço por Donald Trump? Olha, eu não acho que é um agravante, porque o presidente Trump ele deixou bem explícito na carta que ele faria isso. Então não deve cair como uma surpresa para ninguém. Basta ler até o fim da carta que ele fala: vou pedir a abertura de investigação. É muito ingênuo pensar que a pessoa no qual recebesse esse pedido do Trump negaria o processo de abertura, né? Então, pronto, nós temos o pedido do Trump da abertura. Isso estica um pouco, teoricamente, isso cria dois prazos. Nós temos o prazo de 1º de agosto e nós temos o prazo dessa questão da investigação. Essa questão da investigação, ela é mais um indício claro de que está puxando a conversa para uma negociação técnica. Ele não é ligado necessariamente à questão do judiciário. A questão do judiciário é um mecanismo de pressão, onde o Trump sabe que se ele fechar um acordo comercial com o Brasil, ele vai deixar isso diluir, assim como a Groenlândia diluiu na Europa, e assim como o Canadá, o canal do Panamá, etc., vem diluindo. Mas isso precisa ser entendido pelo lado brasileiro para que essa dança funcione. É quase como se o Trump estivesse dizendo: Lula, joga esse jogo aqui da negociação técnica comigo, deixa esse outro jogo aqui que, de certa forma, satisfaz os dois. Para o Lula satisfaz na questão do Bolsonaro, para o Trump satisfaz na questão de mostrar ao mundo a capacidade dele de pressionar, e os dois chegam numa capacidade de negociação tarifária. Isso é que está claro na forma como isso foi colocado na mesa até agora. É um jogo de pôquer, é um jogo de xadrez, é um jogo de Go, é um jogo muito técnico e sutil. O problema é que tem muitas opiniões voando em cima desse jogo. Mas basta entender que a chave desse jogo não é a chave pública, é a chave privada da conversa e do setor privado brasileiro. É isso, para manter a analogia do pôquer, não são as cartas que ainda vão se abrir à mesa, são aquelas que estão por ser abertas, digamos assim. Ainda estamos na fase aqui do pré-flop. Conversamos com o Thiago de Aragão, CEO da Arco Internacional. Muito obrigado, meu caro. Um bom trabalho para você aí nos Estados Unidos. Até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.